Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Quem está feliz de estar aqui hoje? Isso é uma oportunidade. São 2 horinhas do nosso tempo que a gente se reúne aqui para adorar o Senhor, para continuar fazendo aquilo que a gente já costuma fazer no decorrer dos nossos dias e da nossa semana. Para mim é sempre muito desafiador estar aqui na frente e eu falo que eu sempre quero a minha mão tremendo, as pernas bambas, porque assim eu vejo quão dependente sou do Espírito Santo de Deus, que se coloca tão à disposição e tão disponível para comunicar o coração do Pai à igreja. E buscando por todos esses dias entender aquilo que o Senhor gostaria que eu falasse, eu até comecei a preparar uma mensagem e o Espírito Santo falou: não é isso. Não é isso, não é isso que eu quero que você comunique. E o Senhor começou a falar para mim sobre o tempo. O Senhor começou a falar para mim sobre o Kairos. Coloca a imagem aqui. E como que o Senhor começou a falar comigo sobre o tempo, porque Ele tem maneiras muito específicas de falar com cada um de nós. Isso é algo tão pessoal. Não, assim como a Aninha falou, não é a forma como o Senhor fala comigo, não é a forma como Ele se comunica com você, e glória a Deus por isso, porque Ele nos vê como um. E, e o Senhor começou a me falar sobre tempo, o tempo cronos, o tempo cronológico de Deus, mas também o kairos de Deus. E eu olhava no relógio, era 12h12, eu olhava no relógio de novo, era 11h11, eu olhava no relógio de novo e falei: opa, tem alguma coisa aí. O Senhor está querendo comunicar algo para o meu coração e para a igreja. E comecei a buscar, a entender essa palavra. E gostaria de começar aqui em Eclésios 3:11. 3, desde o primeiro capítulo, na verdade, do primeiro versículo. 3:1, Eclesiastes 3:1. Para cada coisa, eu vou ler na versão King James. Para cada coisa há um tempo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para prantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Que benefício tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para nele serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é a dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Eu sei que tudo quanto Deus faz
será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto Deus faz, para que o homem tema diante dele. Amém? Então, hoje é um tempo, uma geração, um momento que nós vivemos governados pelo relógio. O tempo todo atentos ao relógio, ao movimento, à correria, ao dia a dia. Nós corremos sempre de um compromisso para o outro, medimos a nossa vida em horas, dias, meses, anos, e nós nunca tivemos tão pouco tempo para Deus. Corremos muito. Muitas vezes aceitamos agendas que não são de Deus. Tiramos o nosso tempo de prioridade para nos voltarmos ao Senhor, porque nós corremos muito. São muitas demandas. Nunca tivemos tantos recursos para economizar tempo. Recursos inúmeros. Hoje conseguimos fazer as coisas usando tantos métodos, tantos critérios, né? Inteligência artificial e tudo mais. E eu quero olhar hoje para o tempo sob duas perspectivas bíblicas. E eu levei um tempo para chegar nesse entendimento. Eclesiastes 3:11 declara: tudo fez formoso no seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Eu creio que existe um tempo preparado agora para a igreja que nos chama para um olhar de o tempo para a eternidade. Como que nós temos olhado para Deus? Como que nós temos investido o nosso tempo nesse olhar de eternidade de um Deus que colocou dentro do nosso coração esse desejo e essa busca por aquilo que é eterno? Em 2 Pedro 3, versículo 8 e 9 nos lembra: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Enzo até declarou isso no decorrer da adoração. Falei, uau, ele nem está sabendo que eu ia pregar sobre isso. Mas eu vejo que o Espírito Santo tudo está conectado. E o Senhor, ele não demora para cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, o Senhor, ele é paciente em todo o tempo. Tem momentos que nós não entendemos mesmo coisas que, por que ainda não aconteceram? E como na música diz, a porta fechada é Ele, a porta aberta é Ele. A canção é muito clara e me leva ao entendimento de quando o Senhor falou comigo, filha, você não entendeu ainda que o meu sim, ele existe o tempo todo. A questão é que você quer entrar no meu sim. Você quer entrar nesse lugar onde eu já dei o meu ok para você, mas da maneira errada e do jeito errado que você está andando. Você precisa compreender que a porta aberta é Ele e a fechada também é Ele. Porque Ele é um Deus que tem tudo dentro do time perfeito para cumprir todas as promessas na sua vida. E esses textos, eles nos ensinam que Deus não está preso ao tempo, porque Ele criou o tempo, Ele governa o tempo e continua conduzindo todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. E o convite que eu faço é: não olhe apenas para o tempo, mas contemple aquele que criou o tempo. Nós precisamos nos alinhar a isso. Alinhar nossa mente, o nosso coração e as nossas expectativas. O Deus que criou e governa o tempo. O tempo, ele limita a criação de Deus,
mas ele nunca limitou o Criador, que é Deus. Para nós, passado, presente e futuro são separados. O pastor Dani, ele estuda muito sobre física quântica, tal, e às vezes ele começa com uns papos assim, e aí minha cabeça fica meio atrapalhada. Mas se nós pararmos para pensar na dimensão de Deus, já pararam para pensar sobre isso? Um Deus que habita dentro de nós. Então, presente, passado, futuro são separados. Para Deus isso não existe. Ele é um Deus atemporal. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E isso não é uma matemática que a gente faz. É uma revelação da eternidade de Deus. Para Ele tudo já está pronto, tudo já existe, tudo já é. Ele nunca chega atrasado, irmão. Mas Ele também nunca se adianta. E às vezes nós tentamos dar um jeitinho. Eu falo por experiências próprias. Eu lembro uma época que eu estava querendo transicionar de trabalho. E ai, meu Deus, como demorou. Mas chegou na hora certa. Demorou e chegou na hora certa. É estranho isso, né? Obrigada. Que legal. Pra que é isso? Puf, puf, puf. Puf, puf. Ó. Ok. Então, um Deus que às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Eu lembro que uma vez o Senhor falou para mim sobre as estações, e tem lá, se for lá no livro de Daniel, ele fala sobre as estações, ele fala sobre o tempo em que o Senhor estabelece reis e remove reis. Eu falei, pronto, chegou o tempo da minha nova estação. Não era o tempo. Eu tentei dar uma forçadinha, mas continuei onde eu estava, e o Senhor falou para mim, ainda não é o tempo. Eu tenho uma nova estação para você viver, mas você vai adentrar neste lugar, dentro do meu tempo estabelecido para você. E quando eu entrei, deu tudo certo, e para a honra e glória de Deus. O Senhor, Ele é perfeito em tudo que faz. Em Salmo 90, versículo 2 diz, antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Apocalipse 22, 13, Jesus declara, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que está acima do começo e do fim. Ele é o nosso Deus. Eu creio que, como igreja, nós estamos vivendo um kairós de Deus. Esse é o tempo chegado. Já está determinado nos céus. E os céus se inclinam e se misturam à terra para que vivamos aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, gente. Tudo fez formoso no seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Nós vivemos dentro do Cronos, o tempo cronológico. E dentro do período de um tempo cronológico, nós somos transformados, somos organizados, somos ajustados por Deus dentro de um cronos, mas as duas coisas elas não andam separadas, a não ser que você queira. Existe sempre o livre-arbítrio. Nós carregamos dentro de nós um anseio eterno, nada nesse mundo consegue preencher completamente o coração humano, porque nós somos criados para viver em comunhão com Deus. Então, só o Senhor preenche, só Ele traz a plenitude, só Ele traz a satisfação plena. Quem conhece apenas o tempo e se move apenas pelo cronos, pelo time, para todas as coisas, as pessoas vivem ansiosas. Hoje em dia,
Muitas pessoas lidam com ansiedade, mas eu creio que existe um chamado de Deus para dar um basta na sua ansiedade, para cessar com essas crises malucas que te tiram de dentro de um Cronos, mas um Cronos celestial. Quando nós perdemos a perspectiva de eternidade, nós passamos a viver escravos de uma urgência. Quando nós perdemos a perspectiva do que é eterno, nós ficamos escravos de uma urgência. E isso tem tirado muitas pessoas e muitos cristãos de entender e de ouvir, de perceber o que o Senhor está dizendo. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, tanta velocidade, tanta informação, tantos recursos, e nunca tivemos também tão pouco silêncio. Pastor Vitor falou um pouco sobre aquilo que construímos no secreto. E para mim esse secreto é esse lugar de silêncio onde a gente tem estado com tão pouco tempo para entrar nesse lugar. As pessoas sabem responder mensagens, sabem dar as devolutivas, sabem cumprir lá os seus checklists e tudo mais, mas elas não sabem ouvir Deus. A Ana falou aqui, falou muito bem sobre o ouvir Deus. Todos nós podemos ouvir Deus. Mas nós precisamos querer parar para entrar neste lugar para ouvir Deus. O Cronos, ele se refere a um tempo cronológico, como eu já falei. E o Kairos de Deus, ele fala sobre um tempo oportuno de um momento determinado por Deus. Qual é o momento determinado por Deus? Como sabemos esse momento determinado por Deus? E é tudo tão maluco que ontem eu fui comer um franguinho assado com o pastor Dani. E quem gosta de frango assado aí? Todo mundo com fome, 12:dia e 23. E aí nós fomos almoçar. E a hora que saímos assim para pegar o carro, olhei na porta de uma loja, eu não sei nem o que era ali, estava escrito Cronos. Aí eu falei, não, é brincadeira. Espírito Santo, você é incrível. Então, nós precisamos realmente estarmos ligados nos detalhes de Deus. Ah, isso é coincidência. Não, não é coincidência, é Espírito Santo. Ah, mas eu vi a minhoca caminhando lá. Isso é Espírito Santo. Aguçar isso, sabe? Você debulhar as coisas com o Espírito Santo é algo extraordinário. E interessante que eu falei, Senhor, eu fui ao supermercado, não encontrei o guardanapo com uma ampulheta, confirmando mais uma vez a minha pregação. Mas ele me deu um adesivo enorme escrito Cronos. Esse é o Espírito Santo e honra e glória a ele. Amém? O Cronos, nesse processo, o nosso caráter é forjado e nós somos transformados. Mas o Kairos, ele revela o propósito. O céu, ele encontra a terra quando Deus manifesta a sua vontade no tempo certo. É céu que encontra a terra para manifestar a vontade de Deus no nosso meio. Quando vem aquela resposta tão esperada da promessa, como que nós nos sentimos? Se nós nos sentimos alegres, felizes, imagine então como os céus estão em festa. Mas existe um chamado de Deus.
para que nós entendamos o momento de agir e de reagir, o momento de tomar decisões, o momento de avançar e o momento de parar. E assim como está em Eclesiastes 3, o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. Existe um tempo para todas as coisas determinado debaixo do céu? E nós temos algumas passagens que eu fui buscar isso na Bíblia de pessoas que discerniram o Kairós. Eu creio que você também já discerniu o Kairós em algumas situações, N situações da sua vida, quando Deus vem e manifesta a vontade dele no tempo certo. Então nós temos lá Esther. Eu amo ler essa história sobre Esther. E a rainha Esther, como muitos de vocês sabem, ela se preparou durante um longo período. E ela estava lá, naquele lugar, junto ao rei. Ela se preparou e depois ela conseguiu entrar naquele palácio e ela conseguiu estar ali junto ao rei. Mas teve um momento do ápice e do cumprimento do propósito para o qual Esther estava naquele lugar. E ela conseguiu, dentro do Cronos, entender que eram 21 dias de jejum e oração. E nesses 21 dias, ela se prepara em jejum e outras pessoas jejuam com ela. E as coisas se encaixaram perfeitamente naquele momento. Quando ela se coloca diante do rei. E ali o que acontece? É o propósito se cumprindo. E ela ainda, quando pensa ela fica um pouco assustada, um pouco antes disso. O seu tio fala para ela, o que lá em Esther, capítulo 4, se eu não me engano, diz: foste chamadas para um tempo como este. E nós precisamos entender que quando existe um tempo como este, o seu papel e a sua decisão é fundamental. Porque o Senhor pode levantar outra pessoa, se você não entender que aquele é o seu tempo, é o seu kairós e é o momento de você se posicionar para que a vontade de Deus se manifeste. Eu ficaria por muito tempo aqui falando somente sobre essa questão de Esther, sobre o kairós de Esther. José recebe um sonho, é lançado no poço, é vendido como escravo, passa tempo dos 17 aos 30 anos de idade, sendo preparado. E se torna governador do Egito e ocupa um lugar importante junto ao rei, mas ele entende o tempo para cada coisa. E o tempo certo dele começar a entender e compreender os sonhos. E a revelação ali que estava proposta da parte do Senhor. José toma o lugar dele, na hora certa, no momento certo. Nós precisamos entender qual é o nosso momento. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando para esse tempo sobre as nossas vidas. Marta e Maria. Marta e Maria, as pessoas não significa que Marta estava fazendo algo errado. Acontece que Maria, ela optou pela melhor parte, ela entendeu que aquele era o momento dela parar tudo para estar na presença de Jesus. E Jesus, como nosso exemplo perfeito. Jesus nunca viveu ansioso, mas havia uma urgência dentro dele. Quando ele começou o ministério,
dele existia uma urgência, mas não ansiedade. Sempre com urgência, mas nunca com pressa. Quando ele recebe a notícia que Lázaro havia morrido, e quando ele chega lá, o que elas falam? Demorou. Jesus, se tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Não, eu cheguei na hora certa para que o nome do meu Pai seja glorificado. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia que serve para nós como uma direção, para que a gente comece a parar e colocar e lembrar que a eternidade foi colocada dentro do nosso coração e inclinarmos os nossos olhos para Deus. Amém. Glória a Deus. Voltamos lá para 2 Pedro 3, onde Pedro faz uma pergunta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A pergunta não é somente a respeito de quando Jesus voltará, qual é o tempo para sua volta. A pergunta de hoje sobre o Kairós que Deus tem para nós é como ele deseja nos encontrar quando ele voltar. Pedro continua dizendo que devemos viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus e nos empenhando para que nós sejamos encontrados imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Certamente venho sem demora, diz o Senhor. Certamente venho sem demora. E a igreja responde: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Colossenses 3:2 diz: Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Eu acredito que muitos de nós estamos muito preocupados com o que vai ser, como vai ser, quando vai ser, de que forma será. Estamos muito preocupados, mas precisamos inclinar os nossos olhos e o nosso coração para a eternidade. Como estamos sendo preparados? Como temos preparado o nosso coração, a nossa vida? O que tem sido prioridade para você? O que te move de verdade? O que é sustentável? Mas o Espírito Santo, ele nos convida hoje para uma mudança de perspectiva. Porque a nossa perspectiva ainda está muito rasa. Nós precisamos mudar a perspectiva de um olhar para a eternidade, daquilo que é eterno, que é duradouro, que é para sempre. Estamos muito distraídos. As nossas lentes precisam ser reguladas, ajustadas pelo Espírito Santo. Porque estamos muito míopes. É tempo desse ajuste radical. É tempo de mudança. É tempo de olharmos mais para o relógio do céu e menos para o relógio da terra.
Eu creio que isso não é apenas uma mensagem, mas é o profético de um alerta do Senhor para os seus filhos amados. Que nós possamos viver à luz da eternidade. Porque o Senhor do tempo continua conduzindo todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. O Senhor continua conduzindo todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Eu creio que existe uma porção da parte do Senhor separada para a igreja, e isso foi gerado em intercessão 2 semanas atrás, 1 semana atrás, sobre o discernimento. O discernimento de espíritos. O discernimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus para que você possa enxergar o invisível de forma visível. Para que você possa discernir o certo, o tempo de avançar ou o tempo de parar. O tempo de escutar e o tempo de falar. Eu creio que o Espírito Santo está disponibilizando uma porção nova e fresca para a igreja que te ajuda a entrar no lugar de uma nova perspectiva e uma perspectiva celestial. Chega de perder tempo. É tempo de colocar as coisas em ordem. É tempo de colocar as coisas em ordem. É tempo de se posicionar como filho e não como vítimas. É tempo de se apropriar daquilo que já foi liberado no céu sobre você. Que nós possamos viver a cada dia nos preparando para a vinda de Cristo. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E o Senhor virá. E ele virá como ladrão. Ele não vai te avisar o dia que ele vai chegar. Ele virá como ladrão. Eu não sei como estão as suas lamparinas, se elas estão cheias de óleo, e óleo é Espírito de Deus. Eu não sei se a sua lamparina está mais ou menos e você vai precisar pegar emprestado. Deixa eu te avisar, não vai dar para pegar emprestado. Porque o noivo vai chegar. Nós precisamos estar atentos como igreja. Isso não é uma exortação, isso é amor. Isso são os nossos olhos sendo abertos, porque o final dos tempos estão aí. E eu não quero olhar para o lado e não encontrar as pessoas. Eu quero ter subido. E eu creio que eu vou subir. Eu creio, porque Jesus, Ele já fez isso por mim. Mas cabe a nós, por meio do Espírito Santo de Deus, nos colocarmos nesse lugar, de sermos ensinados por Ele, transformados por Ele. E o nosso coração precisa estar neste lugar de total rendição e submissão ao governo de Deus. Coloquem-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Chegou um ponto aqui no meu ouvido agora, só corrigindo. Eu confundi Esther com Daniel. Ela jejuou por 3 dias e não 21. Glória a Deus por isso. Que você feche os seus olhos agora e comece a convidar o Espírito Santo de Deus a sondar o seu coração. Como que você tem vivido os seus dias? Como que tem sido a agenda que você tem apresentado diante do Senhor antes mesmo de colocar os seus joelhos diante dEle, em rendição, em adoração? Somos muito rápidos para apresentar agendas para Deus.
Somos muito rápidos para cobrar respostas. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar. Começando em mim, que também falho muitas vezes. Mas o Espírito Santo de Deus, tão maravilhoso, tão incrível, te ajuda a ir para esse lugar de total rendição. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar, Senhor, eu não tenho mesmo te buscado. Eu não tenho mesmo, Senhor, priorizado a sua presença. Não tenha vergonha, porque antes mesmo que a palavra chegue aos teus lábios, Ele já conhece tudo e Ele não está aqui para te acusar. Ei, esse é o Espírito Santo. Ele não acusa, Ele convence. Ele não traz peso, Ele é leve. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Peça ajuda ao Espírito Santo. É tempo de vivermos a agenda do céu. Não há mais tempo para viver somente a nossa agenda, os nossos compromissos e responsabilidades. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, visita-nos. Fale com as suas palavras. Que me faz ir além do que é pedido. Você me chama pra caminhar, firme fundamento do que não se vê. Não tenha medo, não tenha vergonha. Toda religiosidade que te aprisionava seja quebrada em nome de Jesus. E você sinta que você tem acesso liberado. Um acesso liberado para se prostrar, para se render. Não perca mais tempo. Lembre-se, Jesus não andava ansioso, mas Ele andava com uma urgência. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar essa oportunidade. Mais, Espírito Santo. Mais. O Senhor tem conteúdos extraordinários para apresentar para você. Ele tem pérolas guardadas. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a alinhar aquilo que precisa. Alinha nossa mente com a sua perspectiva, com a mente de Cristo. Ele conta com você. Existem muitos perdidos no caminho. Ele conta com você. Eu creio
Oh, Rabashai. Obrigada, Espírito Santo. Oh, Rabashorelebrashai. Que essa palavra, Senhor, liberada sobre a tua igreja, venha dar frutos, venha prosperar, venha multiplicar nas mentes, nos corações, totalmente alinhados à sua urgência, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, cante, cante, cante. Eu sinto cura também. O Senhor está curando algumas pessoas nessa manhã. Existe um basta de Deus, um basta de Deus, um basta. Olha para a eternidade, olha para a eternidade. Tudo aqui passará, mas o Senhor jamais passará. Ele jamais passará. Ele é a tua recompensa. Ele é a tua recompensa. Jesus é a nossa recompensa. A recompensa incorruptível. Essa é a recompensa. Que os seus olhos se alinhem com a eternidade. Em nome de Jesus. Oh, Terebachai, não perca mais tempo. Não desperdice o seu tempo. Um tempo precioso de viver as maravilhas dos céus na terra. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas para receber um renovo do Senhor para o tempo que está por vir. E se você não ora, não tem problema. Fale com o Senhor, com as suas palavras, com o seu coração, porque Ele olha o teu coração, Ele conhece o teu coração. Ele te vê perfeito, Ele te vê já inteiro, Ele te vê na glória. Aleluia. Grande e maravilhoso Deus. Toda honra e toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Obrigada, meu Deus, por alinhar o tempo, alinhar as estações. Obrigada, Senhor, pelo tempo que se alinham aos relógios do céu. Obrigada, Senhor, que saiamos daqui com uma nova perspectiva, com a perspectiva alinhada dentro daquilo que o Senhor preparou para a tua igreja. Que essa palavra não seja roubada e nem manipulada, mas seja movida pelo Espírito Santo de Deus. O culto está encerrado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza e que você passe dias e horas olhando para a eternidade, para